Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Educação Financeira. Aqui você aprende a gerar, gerir e multiplicar finanças. E nós estamos aqui na playlist de automações para marketing digital. Como você pode implementar tecnologia, automação para vender mais por meio da internet, utilizando as ferramentas tecnológicas que existem. As ferramentas de chatbot, as ferramentas de agentes de inteligência artificial, as ferramentas que existem para escalar as vendas, tá bom? Então, se você gostou aqui do nosso canal, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para sempre receber novos conteúdos. O vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo mais de reflexão, tá? Não é um vídeo que tem muito cunho técnico, mas é mais um cunho estratégico. E eu quero trazer aqui para você a importância de você fazer a estratégia, a lógica de funcionamento antes de implementar sua automação. Eu já fiz um vídeo aqui chamado Como Ganhar Dinheiro na Internet. Nesse vídeo eu apresentei uma lógica geral. Então ali a lógica estratégica, vamos dizer assim, empresarial, de como vai ser a sua estratégia de negócio aqui na internet. No meu caso, eu gosto muito de escrever livros, então eu produzo conteúdo na internet, mas também escrevo muitos livros, e esses livros eu forneço como iscas digitais, além de outras iscas também como eventos na internet, como lançamentos. Mas, independente de você, da sua estratégia, mas você precisa ter uma lógica. Antes de você sair usando o ManyChat e outras ferramentas, né, que é a playlist do ManyChat, mas você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter uma lógica. Aí nessa lógica você vai funcionar, vai deixar ela funcionando por um intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo você vai medir. Então é muito importante você ter a lógica para que você depois meça, não é? Então, eita, implementei hoje, amanhã não funcionou, não. Você vai separar o verbo, vai ter uma lógica, você vai prever entradas e saídas e vai ajustando ao longo do processo. O bom da internet é que você pode ajustar. Você pode parar processos, pode parar fluxos, pode ajustar fluxos, pode criar novos fluxos. Então, no mundo real, muitas vezes, né, no mundo físico, muitas vezes você montou uma pizzaria, é muito difícil você chegar, vou ajustar agora aqui, né? A localização, vou ajustar aqui, a quantidade de pessoas, é muito difícil. Então, na internet, normalmente, no mundo físico, normalmente você implementa negócios e você tem mais dificuldade de mexer, né, na estrutura geral. Mexe, mas é muito mais difícil do que na internet, né? Então você anunciou para um público. Eita, não é esse público. Você pode mudar o público, você pode mudar o país, você pode mudar o anúncio. Enfim, você pode mudar várias coisas, né? Então, você tem que ter uma estratégia. E, ao mesmo tempo que é uma vantagem, é uma desvantagem também. Por quê? Porque o tempo todo na internet você tem que estar fazendo novas mudanças. Então, por isso que você precisa estar sempre implementando novas estratégias, novo fluxo. Por quê? Porque na internet muda muito rápido. As coisas mudam muito. Então, essa habilidade de me adaptar a mudanças tem que ser uma habilidade que eu tenho que ter, né? E essa habilidade, ela precisa ser constante. Então, todo momento eu preciso estar sempre criando novas estratégias. Então, esse vídeo aqui, talvez seja a sua primeira estratégia que você vai fazer. Você nunca fez uma estratégia, mas sabe que não vai ser a primeira, não vai ser a última. Ou melhor, se é a primeira, sabe que não vai ser a última. Você vai fazer outras vezes, outras estratégias. Por quê? Porque essa estratégia vai funcionar durante um tempo e depois ela vai perdendo eficiência. Né? Por quê? Você usou um público, aquele público vai secando. Você usou um produto, aquele produto com o tempo ele vai deixando de ser relevante com o tempo, né? Então outros produtos vão surgindo, aí você tem que adaptar o seu. Então, por exemplo, não existia inteligência artificial, hoje existe, né? Então não existia, até existia, mas não estava disponível, né? Como está hoje. Então tudo muda. Você vai precisar ajustar produtos, atualizar produtos, criar novos produtos, ajustar processos de marketing, criar novos processos de marketing. Então você tem que trabalhar com vários processos em paralelo na internet, em ser multicanal, né, multiplataforma, e entender que é preciso criar a estratégia. Então, vamos lá. A gente já falou bastante aqui, né, na outra playlist de automações para marketing digital, como fazer uma base de dados. Então, a primeira coisa que você precisa ter é a sua base de dados. Né? Então, quais serão os públicos que você vai entrar em contato. Então você precisa começar quais são os públicos prioritários. Né? Então você precisa entrar quais são os públicos que têm mais chance de comprar.
o meu produto, o meu serviço. Então você tem que começar nesse ponto de vista. Então, eu estou escrevendo um livro, né? Já estou terminando ele, chamado de Como Vender pelo WhatsApp. Né? Então, eu fiz uma venda para o meu próprio cliente. Então, poxa, meu público prioritário são os meus clientes, meus clientes transformados. Então, dentro da minha base de cliente, eu vou segmentar meus tipos de clientes. Nem todos têm o mesmo valor. Então, tem pessoas que estão esperando você entrar em contato com elas. Mas você precisa segmentar essas pessoas. Você não pode achar que todo mundo é do mesmo jeito. Então, você tem que segmentar para que você priorize o seu tempo, priorize o seu dinheiro. Por exemplo, no ManyChat, né, como aqui é a playlist do ManyChat, você tem uma mensalidade. Você tem uma base de contatos, né, que você tem que estar lá de acordo com o plano. Você tem uma taxa de mensagens de marketing que você paga. Né? Se for uma mensagem de marketing, é X, se for uma mensagem de utilidade, então você paga. Você vai pagar para qualquer pessoa, para entrar em contato com qualquer pessoa? Não, você tem que entrar em contato com a pessoa que tem mais chance de comprar o seu produto. Você vê, é claro que, vamos supor, você mandou uma mensagem para 100 pessoas, eu sei que a maioria não vai comprar. Mas a minoria precisa pagar esse custo. E pagar com margem para dar lucro. Porque senão você vai estar fazendo uma ação social. E não tem nenhum problema, desde que esse seja o seu objetivo. Então, ter a estratégia é muito importante. Gustavo, como é que faz essa estratégia? Vamos lá. Primeiro ponto para você fazer essa estratégia, e detalhe, se você está ainda começando tudo do zero, você vai ter que gerar dados para gerar inteligência para o seu negócio. Então você vai ter que ter uma estratégia de crescimento. Então, por exemplo, eu estou fazendo no meu negócio, né, de escola de robótica, de ensino para professores de robótica, ensino para o público de tecnologia, maker, robista, programadores, né? Então eu ensino programação com inteligência artificial. Então por isso que eu estou trazendo também a inteligência artificial aqui para o marketing. Então vamos lá. Uma vez que você tem a base, você precisa identificar o seu público prioritário, que são os clientes. Então você vai identificar os clientes transformados que já consumiram o seu produto, que já comeram a pizza lá, tá esperando outra pizza e você tá entrando em contato com outras pessoas, e seu cliente já pagou, já tem um cartão, já tá ali, já confia em você, a pizza foi gostosa e você não chegou para oferecer novamente para eles. Então, poxa, vou separar esse público aqui. Opa, vou separar esse público aqui. Opa, vou separar esse público. Depois que eu entrar em contato com todo esse público, vou entrar com esse, depois entrar com esse, depois entrar... Ou seja, você vai priorizar quem você vai entrar em contato. Então, a primeira estratégia é essa, é fazer as listas. Não a lista toda, a minha base inteira, não. Dentro da sua base tem várias listas. Então, por exemplo, na minha aqui, ó, deixa eu ver aqui, esse é o livro que eu estou escrevendo, não é? Eu segmentei aqui uns 20 tipos, né? 20 tipos de segmentos. Mas, Gustavo, tudo isso 20 tipos de segmento, né? Eu listei aqui. Mas você precisa listar direitinho, tá? Listar direitinho para você ter esse primeiro contato. Né? Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui que a internet tá um pouco muito... Tá lenta aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Fazer um novo livro. Ó, aqui abriu. Ó. Ó. Então, eu tenho aqui... eu tenho aqui, ó. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Então, eu tenho 6 tipos de clientes. Ou melhor, 6 tipos de listas, tá? Sendo que dentro dessas 6 listas, por exemplo, o tipo 1 é o tipo clientes. Eu tenho meus clientes que já foram transformados, ou seja, é o cliente que consumiu o produto, já alcançou a transformação. Então ele já consumiu todos os produtos do seu, todos os cursos do seu que você vende. Isso é um tipo de cliente. Aí tem outro que é o cliente tchau, que é o cliente que realmente não vai ser mais seu avatar. Então, por exemplo, vamos supor
que você vendeu para o público de mãe de primeira viagem. Um exemplo. Quando essa mãe tiver um segundo filho, ela não vai ser mais mãe de primeira viagem, né? Então ela deixou de ser seu avatar. Então você não vai atender mais esse tipo de cliente. Então é o cliente tchau, que eu gosto de chamar tchau. O cliente embaixador, que é o cliente anterior que eu falei, é o cliente que consumiu e ele está disposto a construir uma nova solução com você. Tem o cliente vitalício, que é aquele cliente que consumiu um produto e pode consumir outros. Né? Então esses todos são clientes transformados. Tem um cliente não transformado, que é o cliente turbo, que está ali engajado com o seu negócio, o cliente travado, que está paralisado, o cliente morno, o cliente congelado, o cliente inativo. Aí você diz assim, Gustavo, mas eles já compraram, eu vou vender de novo? Você tem que ter mais de um produto. Estamos na era relacional, onde nós vendemos mais de um produto. Então tem que ter esses tipos de lista aqui. Tem o tipo 2, que é o quase clientes. O que é o quase cliente? É aquele que entrou na página para comprar seu produto, preencheu os dados, colocou o nome, colocou o e-mail, colocou o telefone, mas por alguma razão ficou sem internet, desistiu, alguma objeção na cabeça dele disse para ele não comprar, ele não comprou, né? Então, e aí você vai segmentar. Se você tiver produtos de valores diferentes, você vai priorizar, entrar em contato com as pessoas que pagaram ou preencheram para comprar um produto de maior valor. Tem um tipo 3 de clientes, que é o tipo que preencheram a pesquisa, né? Então ele preencheu a pesquisa de avatar e colocou intenção de compra. Tem gente que colocou intenção de compra com valor. Tem gente que colocou intenção de compra, mas não disse o valor. Tem gente que colocou que queria comprar, mas não disse o valor. Tem gente que não disse que não queria comprar, ficou em branco. E tem gente que está sem dinheiro. Então, veja, eu vou entrar em contato com quem? Se o cara disse que está sem dinheiro, ele vai ser muito mais difícil. Eu tenho que ter muito mais argumentos para quebrar a objeção. É muito mais fácil de vender para alguém que preencheu a pesquisa e disse que tinha dinheiro para comprar e ainda colocou o valor. Entendeu? Então eu vou priorizar a minha verba de marketing para ele. Não é que eu não vou entrar em contato com outro. É que se tiver, ele está na fila. Mas ele está depois do cliente que disse que ia pagar. Por quê? Porque é um negócio. Tipo 4, cliente de isca digital. Então, é o cliente que cadastrou e consumiu a isca. Tem um cliente que acessou a isca, mas não consumiu. E tem um cliente que nem acessou a isca, só foi cadastrar, mas não fez o download, por exemplo, do meu livro, né, meu e-book digital. Tem um tipo assim que é um seguidor que interage no privado. Por quê? Porque lá no Instagram ou no YouTube, né, que agora o YouTube permite você interagir e mandar mensagem no individual, não sei se você sabia, mas se você tiver esse campo aberto para conversar com o seu seguidor, aí você conversa com ele. Ele já é uma lead ali. E o tipo 6 que é o engajamento, é uma pessoa que curtiu, que comentou o conteúdo, mas não está inscrito ainda. E aí você precisa fazer ele avançar. Então, se engajou, pede para ele se inscrever. Se inscreveu, pede para dá uma isca digital para ele, dá um bônus para ele. Poxa, ele se inscreveu, consumiu o bônus. Pede para ele responder a pesquisa do avatar. Né? Então, ó, a isca pode ser um lançamento, pode ser um livro. Poxa, consumir a isca, oferece o produto. Comprou, gera transformação para ele. Venda mais produtos para ele. Até ele chegar no máximo LTV possível que faça sentido para o seu negócio. Que também você não vai vender o que não é do seu negócio, né? Para você não fugir tanto. Tá bom? Porque quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então seus produtos eles precisam se conversar no LTV. Então o cliente que comprou o produto 1 ele precisa ter potencial para comprar o produto 10. Pode ter 10 produtos. O que não pode é você fez um produto que o cliente que comprou o primeiro produto não tem potencial de comprar. É outro cliente, é outro negócio, né? Não pode. Beleza? Então assim, essa é a nossa base, né? Essa é a nossa lógica estratégica para realizarmos a automação. Então você tem que segmentar nessa lista, tá? Então no próximo vídeo eu vou detalhar o passo a passo para que a gente realmente crie uma regra dentro do ManyChat para entrar em contato com essas listas, beleza? Então vai ser a lógica de automação considerando essa lista aqui, beleza? Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Te espero no próximo vídeo. Abraços.